Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer à professora Maria Clara pelo convite de estar aqui hoje nessa biblioteca maravilhosa, apresentando um pouco da minha experiência como pesquisador na área de filologia, de crítica textual, e que agora estou me aproximando mais desse universo digital. Então, grato, Maria Clara, pelo convite e parabéns pela organização do evento. Ontem foi dito que o evento está 5 estrelas e eu concordo, realmente é um evento 5 estrelas. É uma oportunidade muito boa de poder dialogar com pessoas de várias partes do mundo, para que a gente possa sentir que o que a gente pensa, às vezes, está tendo também outras pessoas em outros lugares pensando, fazendo as mesmas coisas, ou pelo menos que nós estamos nos aproximando desse universo de pesquisa novo, que é o meio digital nas humanidades. Que não é tão novo assim, mas que, pelo menos para mim, está sendo novo. Bom, então o que eu vou apresentar para vocês é uma experiência que eu venho desenvolvendo na Universidade Estadual de Feira de Santana e na Universidade do Estado da Bahia, em torno do acervo de um escritor chamado Eulálio de Miranda Mota, da cidade de Mundo Novo, do interior da Bahia, e que agora esse projeto vem se estendendo para outros acervos de outros escritores. Então, eu venho apresentar a hiperedição de acervos de escritores baianos. O nome da minha apresentação. Então, uma breve contextualização da pesquisa. Então, o acervo de Eulálio Mota. Eulálio Mota viveu entre 1907 e 1988, nessa cidade do interior da Bahia. Teve contato com vários escritores baianos durante a década de 20 e 30 em Salvador, como Jorge Amado, Adonias Filho e tantos outros. E depois retornou ao interior do estado e lá desenvolveu uma atividade literária bem profícua. Depois que o escritor morreu, a família não se interessou muito pelos documentos, pelo acervo que ele organizou durante alguns anos, e de repente eu me encontrei com essa documentação que estava nesse estado que vocês podem notar, no porão da casa onde ele viveu. Então o desafio era, antes de chegar no digital, antes de tudo precisava-se identificar esses documentos, avaliar as condições materiais desses documentos, higienizar, restaurar com vistas à preservação e conservação, definir o arranjo do arquivo, acondicionar a documentação de acordo com as condições materiais e o arranjo, inventariar essa documentação, catalogar, digitalizar e resolver questões jurídicas de posse dos documentos e dos direitos autorais. Então, são várias tarefas que, às vezes, fogem aos nossos domínios. Então, aqui nós temos, desde profissionais de arquivística deveriam estar trabalhando nesse projeto, deveríamos ter pessoas especialistas em conservação, em catalogação, mas não tem. Então, eu tive que dar conta de todo esse aparato de conhecimentos. Minha formação é em filologia, trabalho com edição de texto há alguns anos, mas tive que aprender a lidar com todas essas nuances de conhecimentos que não é como numa biblioteca como essa, que você já chega e o documento já está ali arquivado, catalogado, descrito por um profissional da área. Então, trabalhar com acervo de escritor é algo difícil, complicado, principalmente quando não existe ainda um acervo constituído, quando essa documentação não está pronta para o pesquisador. Então, eu precisava criar condições para explorar a documentação e desenvolver pesquisas. No entanto, eu também considero que essa organização já é uma pesquisa científica e de um grande valor. Então, é um conjunto heterogêneo de documentos que tem várias características diferentes. Então, no acervo de escritor você pode encontrar de tudo. Você não encontra só documentos textuais, você encontra objetos que têm valor afetivo, que têm uma relação uns com os outros. Dentro de um livro, de repente, você encontra bilhetes, cartões, fotografias, anotações marginais. Então, tudo isso é um emaranhado de conhecimentos que precisa ter uma ordenação, uma organização, e que, para que as pessoas tenham acesso, é preciso desenvolver um método de edição que possa dar conta disso. Então, eu pensei, ao observar a documentação, que havia uma relação entre os documentos. Eu não poderia, por exemplo, enquanto editor, enquanto filólogo, apenas me prender ou me fixar num código linguístico e num documento específico e editá-lo, publicá-lo, porque eles tinham uma relação entre si. Então, era muito complicado fazer isso. Então, eu notei essa relação entre fotografias, manuscritos, bilhetes, cartões postais, livros da biblioteca. Então, os documentos estavam todos interligados. Então, eu precisava desenvolver um método de edição que valorizasse isso.
né? Então eu pensei na constituição, quando organizar o acervo, já ir constituindo o que eu chamei de dossiês arquivísticos, que são documentos paratextuais e prototextuais que se relacionam. Então, desde o arquivamento do documento, eu desenvolvi um método de arquivo que já ia elencando as relações entre os documentos. Então, a pesquisa começou dessa maneira, eu tentando ver como os documentos se relacionavam, as fotografias, os postais e tantos outros. Então, como organizar esses documentos numa edição? Esse é um desafio, porque a filologia é uma ciência que está ainda começando, de certa forma, a se aproximar do meio digital. Já existem muitas experiências, principalmente fora do Brasil, mas aqui no Brasil nós ainda estamos começando a dialogar com o meio digital. Então, pela complexidade desses documentos, eu percebi que apenas uma edição digital poderia dar conta. Mas eu tinha apenas um computador na mão e uma ideia na cabeça, fazer uma edição digital. Não era suficiente, porque, como foi já dito aqui, mexer com esse meio digital requer alguns conhecimentos técnicos que eu não dominava e ainda não domino tanto. Mas para fazer essa edição, eu precisava ter uma fundamentação teórico-metodológica que me desse sustentação. Antes de chegar no meio digital ainda, eu precisava entender como é que eu ia abordar esses conteúdos de modo que tivesse um caráter científico, que tivesse diálogo com as outras ciências humanas. Então, eu comecei a me aproximar de outras áreas do conhecimento, que a filologia ela por si já é interdisciplinar, então já tinha leituras no âmbito da paleografia, da diplomática, da grafemática e de tantas outras ciências que auxiliam o filólogo a fazer a sua edição. Então, me aprofundei um pouco mais na bibliografia textual, que hoje já está avançada, no sentido de constituir um corpus teórico em torno do que a gente chama de sociologia do texto, a partir das pesquisas de Donald Mackenzie, né, que interessa-se pelos processos técnicos e sociais que envolvem a produção, circulação e recepção dos textos. Então eu comecei a perceber que a minha edição precisava valorizar esses códigos, que não apenas os linguísticos. Precisava valorizar o texto no seu processo de construção, na história cultural das práticas de escrita. Então eu comecei a me aproximar desses universos de conhecimento que até então não tinha tanto aprofundamento. Então, por que a gente precisa dar atenção a esses elementos que não são extremamente voltados para o código linguístico? Porque eles também são informação. Os textos que eu me propunha editar, como a edição dos panfletos de Eulália Mota, eles foram impressos em tipografias manuais, em cidades do interior da Bahia. Então, a tipografia manual, ela é uma arte. Então, ela tem o seu próprio código. Então, um texto impresso na offset não é o mesmo texto impresso em tipografias manuais. Eles têm características tipográficas diferentes, o layout é diferente, o tipo de papel utilizado muitas vezes é diferente. Então, tudo isso para mim é informação que precisava ser preservada de alguma forma no meio digital. Então, eu comecei a entender que eu precisava estudar e passar para os leitores, para as pessoas que iam ter acesso à minha edição, aspectos da produção, aspectos culturais das práticas de produção desses textos e como eles circularam, como eles foram arquivados, enfim, a história desses textos. Então, eu também comecei a perceber que nós, filólogos, precisamos dar cada vez mais, principalmente agora no meio digital, valor à história primordial do texto, como Chartier diz. Ele diz que uma realidade textual não deve ser entendida unicamente em sua dimensão literária ou alfanumérica. As formas materiais implicam formas de entendimento dos textos. Este esquecimento é um obstáculo para reconstruir os sentidos próprios em seu mundo específico. Então, diante desse argumento do Chartier, eu comecei a me convencer de fato de que eu precisava dar importância ao processo histórico da construção desse texto, da história primordial desses textos. Então, aprofundando um pouco mais teoricamente, eu comecei a me aproximar da história cultural e da história cultural das práticas de escrita. Então, o Castilho Gomes vai dizer uma coisa que eu considero bem relevante. Ele vai dizer que a história da cultura escrita busca saber por que razões se usaram da escrita, porque se ha hecho uso de la escritura en cada momento y sociedad, conocer la distribución de las capacidades de escribir y de leer, las materialidades de lo escrito y los distintos lugares, espacios y maneras en los que se han experimentado su recepción
Enfim, las prácticas de la escritura y de la lectura es una forma de hacer historia cultural. Entendida así, la cultura escrita pone de manifiesto la rica gama de sus matices y se configura como um espaço de investigação aberto ao diálogo interdisciplinar. Então, esse diálogo interdisciplinar que a história cultural das práticas de escrita propõe, ele me auxiliou a desenvolver esse projeto, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, como é que fica a filologia nessa nova proposta que eu estava pensando? Então, o Lucía Mejías, que é um pesquisador, um filólogo espanhol, ele vai dizer que as edições digitais, elas nos oferecem materiais relacionados de uma maneira impensável até o momento. Mas esses materiais, essas múltiplas possibilidades só terão validade se forem constituídas a partir das firmes bases da filologia. Então, a filologia é que iria dar essa base. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns campos de conhecimento que dialogam interdisciplinarmente e que auxiliam aos filólogos a pensar em modelos de edição. Aqui eu trouxe um exemplo de uma edição semidiplomática tradicional e um facsímile de uma revista, onde uma edição semidiplomática convencional não valoriza determinados códigos. Então, quando você faz uma edição tradicional, você omite determinados aspectos que correspondem à história do texto, ao entendimento desse próprio texto. Então, as imagens desaparecem, a tipografia muda, enfim. Eu vou acelerar, que já faltam poucos minutos. Então, essa edição que eu preparei, que eu vou mostrar para vocês, ela está fundamentada em várias questões teóricas que busca entender as diferenças materiais do texto e valorizar isso. Por exemplo, cada um desses panfletos, eles têm especificidades na cor do papel, na textura do papel, né? Até a tiragem, a quantidade de exemplares que eram impressos, correspondem a determinadas formas de entender o texto. Bom, então, o que é uma hiperedição? Uma hiperedição é uma edição em meio digital que reúne várias mídias. Uma hiperedição, você tem as edições tradicionais, mas você tem hipertextos, você tem imagens, movimentos, som. Então, o meio digital, ele redimensiona as práticas de edição de texto. Então, enquanto que no impresso nós não tínhamos essa pluralidade de elementos, a edição digital, ela é uma hipermídia quando ela é feita numa perspectiva de hiperedição, como o Jeremy Mackinga fala. Então, a conjunção de todas essas linguagens, ela pode ser considerada como uma hiperedição, porque conjuga-se vários elementos ali. Então, como experiência, né, como primeira experiência de uma hiperedição que eu preparei, está nesse endereço, eulaliomota.com.br, que vocês podem acessar depois para ver. Eu coloquei aqui porque a internet não está muito boa aqui, não tem como a gente acessar online. Então, essa é a página inicial. Aqui no centro nós temos um índice dinâmico, onde você clica e você tem acesso às edições. Nós temos também algumas informações sobre a vida do autor. Tem um quadro de avisos, porque para dar uma legitimidade à edição, para dar um caráter filológico e servir como referência, no quadro de avisos, qualquer interferência que o editor fizer de correção, ele tem que registrar, porque algum estudo pode ser feito a partir da edição e de repente eu faço alguma correção e essa correção automática, se não registrada, ela pode gerar problemas no meio científico. Então, temos um quadro de avisos onde isso é anotado. O usuário pode deixar recados, nós podemos ver entrevistas de outros escritores falando sobre o Eulalio Motta. Podemos também ver aqui o índice por tema, por ano, enfim. Aqui algumas informações sobre o escritor, então os perfis dele como poeta, jornalista, político, pasquineiro, né? Tem um álbum de fotografias também que você pode ampliar as fotografias, ver o fundo das fotografias com os textos. Também temos a explicação da metodologia empregada na edição e temos, por fim, a edição. Então, as edições todas são apresentadas dessa maneira. Então, ao centro nós temos o facsímile, ao lado aqui nós temos o que eu chamo de dossiê arquivístico. O que eu chamo de dossiê arquivístico, que são vários documentos que se relacionam com esse texto. Então, temos cartas, outros panfletos, fotografias, e temos aqui as várias edições. É uma transcrição sobre a imagem, uma transcrição linear, uma transcrição com link e uma versão para imprimir. Também aqui temos um ícone que, você clicando, você tem acesso a informações paleográficas do texto. E aqui temos informações históricas sobre esse texto. Então, é um tipo de edição que valoriza esses elementos todos contextuais, porque
hoje tem se discutido muito no âmbito filológico que uma edição em meio digital tem que valorizar os códigos linguísticos, bibliográficos e contextuais. Então, o facsímile pode ser aumentado para perceber características do tipo de impressão, né? Você pode aumentar quantas vezes você quiser. Aqui é um paratexto desse panfleto, que é uma carta, né? E você clicando na transcrição sobre a imagem, você tem acesso a uma transcrição por cima da imagem, que você consegue perceber os códigos bibliográficos da escrita manuscrita por detrás, né? Ao fundo, uma imagem. E uma edição linear, né? Diplomática, semidiplomática, tradicional, que servirá para estudos linguísticos, quando você pode pegar isso aqui e inserir no corpus eletrônico, colocar em XML, né, facilitar a vida dos pesquisadores. Uma edição também tem que pensar nisso, digital. Você não pode pensar que a sua edição vai ser apenas o facsímile vai dar conta, né? Como diz alguns paleógrafos, né? O facsímile já não dá conta sozinho. Aqui é uma edição com link que você, quando é uma edição crítica, quando tem o processo de escrita do texto, você clicando em cima ou passando o cursor em cima, você vai ter, né, uma informação que seria no aparato, que no primeiro dia na abertura falou-se muito sobre essa questão do aparato. O aparato crítico ele perde o seu sentido como era pensado antes, né? No meio digital ele perde esse sentido, ele passa a ser outra coisa. E aqui é uma versão para imprimir, que vem quando o usuário quer imprimir, ele tem que ter as referências de onde o texto sai, todas as informações, marca d'água no fundo para garantir algumas coisas. E aqui é um prototexto de um dos panfletos, que é o processo de escritura do texto, que aí você vai ter uma edição também genética do processo de criação do texto, que isso é bem interessante, e uma imagem que está relacionada com o texto, porque o texto fala da chegada da televisão na cidade, na década de 70. Então, aqui você tem uma imagem, que também está no acervo, de pessoas na cidade vendo televisão. Então, e um livro, que também tem a ver com a construção do texto, que é citado no texto, e o livro está na biblioteca. Então, esse livro também é disponibilizado nessa edição. Então, não é apenas uma hiperedição, é quase que um arquivo, né? Quase que um arquivo. E esse projeto, ele se ampliou, agora ele se chama Acervos, Cultura Escrita e Memória Literária da Bahia, porque nós vamos agregar a um portal web acervos de escritores, vários escritores baianos do interior, principalmente do interior da Bahia, acervos pessoais, que tem uma diferença dos acervos de escritores, algumas peculiaridades, e acervos institucionais, que nós temos muitos acervos digitalizados, e acervos de periódicos baianos também. Então, vai virar um arquivo de consulta aberta, com a mesma metodologia que foi empregada na edição dos panfletos do Eulálio Mota. Então, essa edição também eu preparei durante minha tese de doutorado, e agora ela serve como referência para esse projeto. Esses documentos também editados nesse acervo, nós pretendemos incluí-lo em outros projetos, como o CEDOS, que está ligado ao Ticobrae, que é um corpóreo eletrônico para estudo linguístico. Então, nós vamos também colocar em XML toda essa documentação, à medida do possível, para que pesquisadores possam fazer estudos linguísticos com essa documentação. Então, só para concluir, né, vocês poderão ver o site, examinar direitinho lá na internet. Eu vou usar aqui uma frase do Bolter, que diz o seguinte: nenhuma tecnologia, nem mesmo um computador aparentemente autônomo, jamais pode funcionar como um espaço de escrita na ausência de escritores e leitores humanos. Então, eu acho que esse congresso ele nos ensina justamente isso, né? As ciências humanas utilizando o computador, mas não é só, o humano não está apenas nas ciências humanas, né? O humano está em todas as ciências que diz respeito ao ser humano. Então, nós enquanto seres humanos, estamos ainda redimensionando as nossas práticas de pesquisa e inserindo o computador nesse universo. Então, essa é uma experiência que eu tenho desenvolvido lá na Bahia, com um grupo de pesquisa, tem outros pesquisadores envolvidos, orientandos, que também estão agora fazendo teses e dissertações sobre o tema, e que esse congresso veio abrir um pouco assim as possibilidades de indexação e de, por exemplo, eu tenho interesse de colocar esse site da publicação do Eulálio Mota, mesmo estando em língua portuguesa, em vários outros portais de acesso, enfim, né? Então, mais uma vez eu quero dizer que esse evento ele nos engrandece e amplia nossas possibilidades. Obrigado.